Eu nunca imaginei que uma pessoa que entrou na minha live, sumiu por 3 meses, ela ia voltar e jogar 700k de diamantes em 2 dias de streamer. Eu vou te falar que eu tenho certeza que uma coisa que eu fiz durante esse tempo fez a diferença para que ele voltasse. E talvez você fique bem apavorada quando algum apoiadora, homem ou mulher de live, apoiador de live, saia da sua live e não volte mais e vocês começam a vibrar apavoro. O que eu fiz foi totalmente ao contrário disso. E até se você for apoiadora de live, me fala aqui como que você preferiria se uma streamer agisse com você depois que você decidisse se afastar da plataforma. Então vou falar tudo o que eu fiz pra essa pessoa realmente voltar na minha live. E que você é apoiador, você vai falar: nossa, eu preferia que fizesse isso, preferia que fizesse aquilo. E você vai dizer se tá de acordo com o que eu fiz, se fez sentido. Então eu quero que você já deixe seu like aqui, que você favorite esse vídeo, que você me siga. Porque eu sou a Carol Del, mestra de vários streamers na plataforma. 600 já estudaram comigo. Lembra de digitar M para saber mais sobre mentoria. Mesmo se você já tiver agência de lives, você pode ser minha aluna. Vamos lá. Esse presenteador, na época, ele me deu o meu primeiro leão e depois ele simplesmente se afastou da plataforma. Ele era uma pessoa que trabalhava muito e era um Inspector. Na época, o nome dele aqui é Inspector. Não vou dizer o nome dele real, né? Não cabe a mim falar. Mas ele trabalhava muito, ele tava com os projetos dele e tudo mais. Então ele foi se afastando, ele se afastou da plataforma e realmente não tava mais presenteando, porque ele, acho que ele nem entrava mais nas lives. E ele falou que realmente ele tava muito ocupado. Eu tinha um contato pessoal dele e ele era uma pessoa muito legal. Ele era muito divertido mesmo. Então, assim, foi uma pessoa que eu levei ali pra contato, pra fora, eu levei pra minha vida. E eu tinha muito isso, de as pessoas que estavam ali comigo, eu levar e testar, até porque às vezes a plataforma não recomendava minha live e tudo mais. E eu achava interessante saber se a pessoa gostaria que republicasse. E aqui, às vezes, as pessoas recebem muitas mensagens. Então, se é uma pessoa que você acha legal ter na tua vida, dá pra tu levar pra fora daqui. Essa é a minha visão. Mas daí o que aconteceu? A gente não era uma pessoa que eu falava todos os dias, nem ele comigo, nem eu com ele. Não era uma pessoa que eu tinha um contato. Nossa, que contato direto que tá tendo. Tá todos os dias ali. Não era uma pessoa assim, né? Com uma relação assim de amizade, de estar ali todo dia. Não. Mas era uma pessoa que eu era grata pelo que ele já tinha feito por mim. Então, independente se ele tava ou não vindo na plataforma, de vez em quando eu mandava uma mensagem pra ele, pra ver se tava tudo bem, pra ver como é que tava a vida dele, independente se ele ia voltar pra plataforma ou não. Porque pra mim fez diferença, porque real, de fato, eu gostava da companhia dele e pra mim fazia diferença ter ele na minha vida. Tanto é que eu já perguntei, por exemplo, nesse tempo que ele ficou distante, eu já cheguei a pedir dicas de negócios pra ele, de empresa e tal, porque era a época que eu já tava começando a aprender a lidar com empreender. Por mais que você seja streamer, hoje em dia eu ensino somente vocês, né? Eu não faço mais live, não sou mais streamer, mas naquela época eu já comecei a ter uma noção de empresa. Até mesmo se você é streamer, você tem que ter. Mas esse é assunto para outro vídeo. Mas resumindo pra você, eu fiz esse movimento. Até que um belo dia ele voltou pra plataforma e tinha um cara que ele presenteava muito. Nem era daqui e eu era a única brasileira que ele presenteava pelo que ele falava, né? E tinha uma outra brasileira que ele começou a presentear, acho que deu um TikTok Universe uma vez, não sei. A questão é, ele voltou pra minha live sem nem avisar, voltou pra plataforma, enfim. E veio na minha live e em 2 dias ele me deu 700 mil moedas. Quanto que dá isso aqui? Peraí. Na época, isso daria 3.500 dólares. Na época que o dólar tava entre 5,30 e 5,60, dava mais ou menos uns 18 mil reais. Vocês têm noção? Em 2 dias. E foi bem na época que eu tava com a minha viagem marcadinha já pra Nova York, que eu presenteei a minha irmã, graças ao Mundo Streamer, eu presenteei a minha irmã com uma viagem pra Nova York. Então foi bem assim que eu ia ter que ficar alguns dias sem fazer live. Eu falei, meu Deus, assim, mas não vou bater meta. Veio esse pensamento, porque eu pensei, poxa, eu vou reduzir os dias e as horas em 2 dias e era começo do mês, ou seja, eu tava basicamente com a meta do mês batida. Então o que eu quero te dizer com tudo isso, até se você for apoiador de live ou apoiadora, comenta o que você acha. Você acha que quando você quer respirar, quando você tem trabalho, quando você tem os seus motivos, você acha que eu, por exemplo, não cobrei. O que eu ia cobrar dele? Eu ia dizer, tá bom, vai, não trabalha, fica vindo aqui na minha live. Tá bom, eu não significo nada, você não gosta mais da minha live, não sei. Claro que não. Eu iria entender que o universo é abundante e infinito. Se ele saiu e não tá mais na minha live, vai vir outro. E tá tudo bem, se ele não viesse mais, eu ia continuar tendo carinho, tendo a gratidão pelo que ele fez e pelo apoio que ele me deu, não só nos presentes, mas ele foi uma pessoa que ele me apoiava no quesito de, nossa, sabe que eu tava indo muito bem, que eu tava começando, me destacar e tudo mais. Então, foi muito significativo pra mim. E o que eu não deixei? Não fingi que a pessoa nunca mais existiu. Então, eu vejo streamers aqui
que quando a apoiadora sai, some ou decide dar um descanso, que ficam apavoradas, ficam pra baixo, não abrem mais live, não tem essa autoconfiança de fazer acontecer, acha que foi sorte. E por isso que aí as coisas começam a desandar, porque você já começa, e às vezes a apoiadora ia voltar. Só que às vezes, de tanto vocês fazerem pressão também e fazer o drama de vocês, é com que vai afastando essas pessoas também da plataforma, porque eles sentem a pressão. Comenta aqui comigo se você já perdeu o apoiador, se já teve apoiador que veio, que voltou. Ou se, por exemplo, se você é apoiador de live, comenta aqui como é que você se sente. Quando a streamer fica, não deixa tu respirar, comenta aqui.